Mas fala pro pessoal um pouquinho sobre você enquanto eu tô arrumando. Claro. Bom, então, boa noite a todas. O meu nome é Bruna Botelho. Eu sou casada há 12 anos, tenho 5 filhos. As idades são 10, 8, 7, 4 e 3 anos de idade, das minhas crianças. Em 2017, não, em 2017 eu comecei o Instagram como Mamãe por Vocação. E em 2019 eu lancei o curso Durma Bem Meu Amor. Esse curso foi feito justamente porque eu mostrava ali a minha rotina, na época eu só tinha 3 meninas, com as minhas 3 meninas, e eu queria sempre puxar para o lado assim das atividades, de alguma coisa, ou coisas do coração. Mas a pergunta que me faziam direto era assim: mas como que elas dormem, tiram soneca? Mas como assim elas dormem cedo? Como é que você faz com o sono das 3? Então, de tanto surgirem essas perguntas, foi surgindo esse assunto, e aí veio a ideia, então, de preparar um curso de sono, que foi o Durma Bem Meu Amor, que, assim, teve muito sucesso ali naqueles anos, até 2022, quando eu comecei a fazer o Pequenos Leitores. Daí o Pequenos Leitores tomou todo o espaço que tinha no meu Instagram para falar de sono. Então, por isso que se vocês forem lá no meu Instagram, Mamãe por Vocação, vão achar muito mais coisas de alfabetização, que acabou, no fim, tô tomando todo o espaço aqui, tá, Marina? Mas deixa só eu Não, complementar. é isso aí, vai. É que no fim, tudo tem a ver com o interesse das pessoas, né? Então, naquela época, o interesse era muito no sono. Eu realmente tinha uma rotina bem. Eu era ficava sozinha, não era home office, né? Eu era só dona de casa. O meu marido não ficava em casa, ele passava o dia inteiro fora. Então, eu tinha uma rotina, mesmo as minhas crianças tinham 3, 1 ano e meio e bebê recém-nascido. Então, pensem, isso chamava a atenção das pessoas, né? E aí eu estudei muito sobre sono na gestação da minha primeira filha, então eu já tinha 3 anos de experiência e 3 crianças diferentes de experiência. Que é Então cada um era um de um jeito. barato, assim. Era um barato, assim, tinha de tudo, e cada filho diferente. Então, eu estudei bastante sobre sono e mais ainda fazendo curso, que daí a gente vai estudando para preparar as aulas, para, né, dar as aulas, enfim. Então, a minha história é mais ou menos essa daí. Muito bom. E o Pequenos Leitores, as mulheres que estão assistindo aqui, a maioria ainda está gestante, né? Mas as que têm filhos mais velhos, já fiquem de olho. E as gestantes também, gente, sigam a Bruna. O Pequenos Leitores é maravilhoso. Acabou de chegar a apostila do Leitores em Treinamento aqui em casa. Ai, que Chegou legal! hoje. Eu Ai, que escondi pro meu coisa. mais velho não ver, porque na hora que ele vê, ele vai querer comer ela e eu tô deixando ela pro ano que vem. Isso, eu também. Tamo juntas. Então, gente, a Bruna tem um trabalho excelente, maravilhoso, não só como alfabetização, mas ela é muito inspiradora como uma mãe piedosa que conduz a maternidade de um jeito muito leve, muito real, mas também com muita dedicação, muito zelo. Então, sigam Mamãe por Vocação, vale muito a pena. E hoje a gente quer beber da sua sabedoria, do seu conhecimento em relação a sono, especialmente de recém-nascido, porque as nossas mamães aqui são gestantes ou estão com o neném muito pequeno. E com o bebê recém-nascido, tem um monte de coisinhas, né? Desde o ambiente até a rotina, as limitações do próprio desenvolvimento dele, né? A melatonina, que ainda não tá lá, essas coisas. Como que a gente se adapta? Desde o de antes, adaptando o quarto, até no hospital, e aí vamos seguindo essa ordem para todo mundo fazer um checklist e ir se preparando. E é claro que a gente sabe que se a gente quiser saber mais ainda, a gente vai lá no curso, que aí a gente vai ter todas as informações. Claro. Então, Marina, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, no geral, a gente conta muito com a intuição. Então, olha que coisa curiosa, né? A gente estuda para tudo, menos para ser mãe. A gente estuda para qualquer coisa que você queira fazer, você vai estudar, você vai pesquisar, vai se inteirar do assunto.
Mas para a maternidade, a gente conta como se tudo fosse intuitivo ou como se nada fosse possível de haver uma teoria. Tudo é na prática, teoria não, né? Uhum. Então, geralmente, quando eu estava gestante, desde a primeira filha e depois mesmo com os outros, eu sempre fui mais pelo caminho da intencionalidade. Eu vou estudar, eu quero saber como é que vai ser. E logo que eu estava grávida da minha primeira filha, eu conheci o livro Soluções para Noites Sem Choro. Uhum. Eu conheci, gostei bastante da abordagem do livro, não me satisfiz só com ele, fui lendo outros livros também, é, a Nana Nenê, do Gary Enzo, ou também a da Encantadora de Bebês, enfim, fui lendo várias coisas, porque eu pensava no seguinte, eu vou me preparar, eu quero saber quais são as possibilidades, e é importante a gente saber qual é a visão de mundo das linhas teóricas que tem. Porque tem a criação com apego, porque tem aquele 12 horas de sono, 12 dias de vida, porque tem várias teorias, várias linhas. E assim, a gente não precisa estar engessado, a mesma coisa com a educação dos nossos filhos depois. A gente não precisa estar engessado com nenhuma dessas coisas. Então, assim, eu vou fazer só essa linha, eu vou fazer só outra. Não, a gente pode olhar para tudo, estudar e pensar, bom, eu vou seguir um caminho que possa trazer benefícios de todas as partes possíveis, né? Que possa realmente ser benéfico para minha família. Então, acho que a primeira coisa que precisa estar na nossa mente é tirar esse mito de que não precisa se estudar para ser mãe, de que ser mãe é uma coisa intuitiva, é natural, é o senso comum. Fujam disso. Né? Para a gente ter uma maternidade intencional, a gente precisa ter a intenção do que a gente quer fazer. Mas a gente só vai saber o que a gente quer fazer ou como a gente quer que a nossa casa funcione quando a gente estudar sobre as possibilidades, como que pode ser, né? Às vezes você vem de uma família que as crianças sempre, os bebês sempre foram embalados para dormir, dormir. Eu, por exemplo, vim de uma família em que os meus pais me ninavam e depois faziam carinho nas minhas costas até os meus 6 anos de idade. 6 anos de idade, eu falei. A minha mãe ficava no meu quarto, fazia carinho nas minhas costas e saía pé por pé, assim, pra poder eu não acordar, tá? Essa foi a realidade que eu vi. Pois eu vi meus pais criando os meus irmãos com todo o amor, temor do Senhor, tudo. Não tô falando mal deles. Mas qual que era a minha realidade? O que que eu achava que era um bebê dormir? Era uma mãe, uma avó fazer o bebê dormir. Eu achava que o bebê tinha que ficar o tempo todo no quarto dos pais e que o sono era alguma coisa altamente imprevisível. Não era possível educar sono, isso não existia, tá? Isso era o que eu vivi. Eu fui morar na Itália, eu conheci duas famílias, duas irmãs que tinham 3 filhos cada uma, que tinham um sono super regrado das crianças. Daí eu pensei, opa, existe sono com regras? Como assim? Eu não sabia disso. E aí então foi que essa uma dessas irmãs me presenteou com um livro, e aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ver que sim, é possível educar o sono de um bebê. Então, só que para a gente fazer isso, para que a gente possa educar o sono de um bebê, a gente precisa estudar e ser intencional nessa aplicação. Então, essa é a primeira coisa. Antes de ir para a maternidade, enquanto você está grávida, não caia na conversa. Aproveita para dormir agora, que quando nascer não dorme mais. Depende. Depende, tá? É verdade que o sono do recém-nascido, dos bebês, ele é diferente do nosso, eu vou falar sobre isso já já. Só que não precisa ser necessariamente assim, né? Nenhuma de nós está fadada ao fracasso, a ficar acordando, né, anos e anos da vida por causa de uma criança não dormir. É possível ensinar e eu vou ajudar vocês como fazer isso, tá? Então, essa é a primeira coisa, estudar
sobre os sonos, tá? Não ficar preso em neuras, não ficar preso no. Ah, eu escolhi que eu quero fazer criação neurocompatível. Acho que ninguém aqui quer fazer, né? Mas como um exemplo, tá? Escolhi que eu quero fazer. Ah, escolhi que eu quero que meu filho durma no meu quarto. Mas você não tá preso com isso para sempre. Você pode mudar de ideia, você pode estudar mais, você pode pensar melhor sobre isso. Ou você decidiu uma coisa, depois chegou lá na frente e aconteceu uma coisa diferente. Não tem problema a gente mudar de ideia. Só que se a gente não tiver nenhuma teoria, se a gente não tiver nenhum alvo, então a gente não sabe para onde está indo. E aí, como disse o gato para Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, tá? Então não é isso que a gente quer. A gente não quer pegar qualquer caminho, qualquer atalho. A gente quer ter um alvo e caminhar para lá, tá? Então esse é o primeiro ponto. Estudar sobre sono, estudar sobre amamentação, e eu acho que nisso, né, vocês estão aí com a Marina também, podendo estudar sobre várias coisas maravilhosas que ela tem plena capacidade de ensinar para vocês com toda a experiência dela, aliada a todos os estudos que ela já fez sobre esses temas, tá? Pronto. Isso era o que eu tinha para dizer de antes de ter bebê, das grávidas. Estão grávidas, se preparem. Outra coisa, outra dica para as grávidas. Grávidas, preparem os seus maridos. Preparem os pais das crianças. O homem, ele não vai estudar como a gente, né? No geral, os homens têm os seus trabalhos e eles têm as suas preocupações e eles têm outras coisas também para pensar. Então, qual é uma boa prática, uma boa forma de você fazer com que o seu marido fique inteirado das coisas, né? Então, você estuda, aí você pensa e conversa com ele. Ou você fala: Nossa, meu amor, olha só, achei tão interessante esse trecho do livro, eu vou ler para você. Lê para o seu marido, conversa com ele sobre isso. Conversa, o que que você espera? Pergunta para ele, o que que você espera, meu bem, de quando o bebê nascer? Como que você acha que vai ser? Como foi na sua casa? Qual é a sua vivência sobre bebês recém-nascidos? Como é que foi para você? Porque às vezes a gente tá com uma expectativa A e o marido tá com uma expectativa B. Se você acha que vai precisar da ajuda dele nas madrugadas, já conversem, combinem. Olha, amor, vamos fazer um combinado assim, ó. Nas madrugadas, a gente vai se revezar. Eu vou acordar numa noite, você acorda na outra. Olha, amor, eu vou acordar, vamos acordar juntos. Ó, vamos. Eu não sei. Na minha casa, o que sempre funcionou foi: eu nunca chamei o Pedro de noite. Eu amamentava no peito também, não sentia necessidade de ele me ajudar, porque eu pegava o bebê e ficava. Mas ele sempre me ajudou de manhã. Então, assim, quando tivemos dois filhos, um na pandemia e o outro pós-pandemia. E ele já era home office, então ele me ajudava de manhã. Então, era possível. Quando ele trabalhava e não tinha como ficar de manhã, ele me ajudava mais no final de semana. E eu tentava dormir, tirar sonecas ao longo do dia para poder aguentar o tranco ali com três pequenos. Mas um combinado nosso que me ajudava era esse. Eu dormia de noite, de manhã, primeira mamada ali, 5h30, 6 horas da manhã, ele pegava o bebezinho recém-nascido, pegava as outras crianças, ia dando café da manhã. Lá pelas 7h30 eu descia. Essa hora e meia, 2 horas que você descansa, nossa, já era um respiro para mim. Aí eu conseguia dar aula, ficar com as crianças, estar junto ali. Isso era na minha família. Cada família tem a sua dinâmica, tem os seus. Só que a gente precisa se comunicar. O nosso marido não vai adivinhar o que está na nossa cabeça, ele não vai adivinhar se você quer que levante para ajudar você, ele não vai adivinhar nada. Ele é uma outra pessoa que tem outra cabeça, outra visão de mundo. Conversa, já vai conversando. Por exemplo, no caso dos livros, ele leu um dos livros, quando eu estava grávida da primeira filha, ele leu um dos livros de sono. E os outros eu ia falando para ele. Então, esse tipo de conversa, como que a gente quer, quanto tempo que a gente quer que o bebê fique no nosso quarto, tudo isso você já pode conversar na gravidez, tá? Bom, quando esse bebê nascer, né, para aquelas que ainda não tiveram essa experiência, vai ser o primeiro filho, né? Estão indo para o hospital. Então, assim, já é um choque que a gente tem de realidade, né? De mudança de vida, de paradigma, de tudo quando a gente tem o parto e o bebê nasce. Por quê? Até aquele momento da sua vida, você viveu dias e noites. A partir daquele momento da sua vida, ela começa
deu uma cara de linha contínua, em que o dia e a noite já. Pensa, gente, um bebê recém-nascido, ele não sabe o que que é dia e noite. Para ele, tudo é a mesma coisa. Ele dorme e acorda, controlado ali pela fome ou por algum outro desconforto. Então, você passou por um. Eu tive 5 partos normais. Os meus trabalhos de parto sempre foram muito longos. Nunca deu certo para mim a analgesia. Justamente porque eu demoro, tive partos no hospital público, 4 partos no hospital público, e demoro para chegar até 8. Só que de 8 centímetros de dilatação para o expulsivo é coisa de 40 minutos. Então, o meu parto não possibilita, pela demora, etc., que eu consiga descansar. Às vezes, numa cesariana, a mãe dorme, daí ela acorda, daí ela vai para o hospital, a cesárea tá marcada ali, sei lá, meio-dia, 1 da tarde, pelo menos ela descansou na noite anterior. E às vezes no parto normal você vai ficando virada, né, pelas noites que vai passando, e tal. E o bebê nasceu e agora você tá responsável ali junto com seu marido por essa criança maravilhosa que o Senhor Deus te deu de presente. É um desafio, é um misto de emoções, às vezes tem complicação, às vezes dá tudo certo. E glória a Deus por todas as situações. Parto normal, cesariana, se conseguir amamentar, que é o que a gente quer, né? Então, enfim, vão ter essas emoções. Preparem-se, uma coisa importantíssima, né? Preparem-se para abram as mentes de vocês, porque as coisas, esse tipo de coisa, de parto, é, muita coisa está fora do nosso controle. Muita coisa está no nosso controle, a gente pode se preparar para isso. Eu estou aqui incentivando vocês a isso. Porém, tem certas coisas que vão sair do nosso controle. E esse é um ensino para a maternidade. A maternidade não está no nosso controle. É que a gente tem a impressão que a nossa vida está no nosso controle. Só que depois que a gente vira mãe, a gente vê que nem a nossa vida está no nosso controle e nem a vida dos nossos filhos. Então, coisas acontecem que fogem do seu controle, te surpreendem, desde o hospital, tá? Então, o bebê pode dormir bem no hospital, pode ser que ele esteja cansado do parto e ele fique numa boa, pode ser que ele te dê um baile. Eu levei um baile na minha primeira filha e no meu quinto filho. Gente, se eu contar pra vocês, esse menino vomitou tanta água, tanta, tanta, tanta. Ele ficava enjoado. E aí ele mamava. Daí ele ficava mais enjoado e fazia. Daí vinha aquela água cerebral. E eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. Não sabia nem que bebê vomitar. Enfim, foi uma coisa, assim, nova. Uma novidade pra mim. Tudo bem, são coisas que acontecem. É esse tipo de coisa que eu quero que vocês se preparem, tá? Então, o sono do bebê, nos primeiros dias, você desconsidera. Aquilo ali é um limbo, é um momento único, né? Tem várias coisas ali que vão acontecer. Gente, o entra e sai no hospital, principalmente no hospital público. Eu tive num hospital universitário uma vez, por exemplo. Entra e sai de gente, é todo tipo de pessoa te falando coisa. Então, o sono vai ficando picado, seu sono, o sono do bebê, vai ficando tudo uma coisa confusa. Então, não levem para o coração esses primeiros momentos. Ai, meu Deus, a minha vida acabou. Eu pensava isso, né? O que que eu fiz da minha vida? Minha vida acabou. Não pensem nisso, tá? Vai dar certo, vai passar por um período difícil, vai ter um estresse, ou não, talvez vai ser um período super tranquilo, não tô falando que sempre vai ser um estresse, mas vai ser um período diferente na vida de vocês e do sono do bebê também. Então, se o seu bebê não dorme na maternidade, fica tranquila, tá? Que ele vai dormir eventualmente. A gente tá aqui para dar essas dicas, tá? Mas, ou se você acha que seu bebê só dorme e você precisa acordar ele para mamar e tal, calma, isso você também vai aprender a treinar o seu bebê para se alimentar no momento correto, para conseguir, enfim, né, ter esses ganhos aí. Então, sobre o hospital, eu acho que era esses pontos aí importantes para a gente pensar. E a Uhum. partir do momento que você vem com o bebê para casa, aí é importante você saber uma coisa. Uma pessoa adulta, ela tem 3 ciclos de sono, tá?
Um bebezinho pode ter 9, 12 ciclos. O que é isso? Um ciclo de sono é aquele período que a gente começa, né, adormecendo, daí a gente vai para o sono REM, depois a gente vai para um sono mais profundo, aí a gente volta, tá? É uma curva, a gente volta, sai daquele sono profundo para um sono mais ou menos, e tem um breve despertar. Esse breve despertar, vocês sabem do que eu tô falando. A gente vira para o outro lado, puxa a coberta, ajeita o travesseiro e continua dormindo. Beleza, normal. As grávidas de plantão ainda capaz de acordar várias vezes para ir ao banheiro, vai lá, faz xixi, mas até meio assim dormindo, aí volta. Esse é um despertar completo, né? Mas, enfim, tem os breves despertares no nosso ciclo de sono. O bebezinho tem vários desses breves despertares. Só que o que acontece com um bebê? Várias vezes, nesse momento de breve despertar que ele quer mamar, ou por fome, ou por hábito. E é aí que mora o perigo, que entra toda a questão. No caso do recém-nascido, a gente não se preocupa com o hábito, porque ele precisa mamar. É uma necessidade. Ele precisa desse leite agora. Você precisa ser estimulada para a produção de leite. Então é importante amamentar, tá? Mas com o passar do tempo, isso vai se transformando e a gente vai poder ensinar através de outras técnicas e outros momentos, né, na vida do bebê, que não precisa mamar toda vez que ele acorda, tá? Então a primeira coisa é essa, não se assuste com o ritmo estranho do sono do seu bebê recém-nascido, tá? Ele realmente tem um ritmo estranho, ele ainda não tem o relógio biológico desenvolvido, ele ainda não sabe o que é dia e o que é noite, então vai ser necessário você ensinar, você educar, você vai trabalhar para que ele entenda isso, tá? Aí, a partir de uns 3, 4 meses, já vai ser possível. Claro, é possível antes, tem outras técnicas, mas eu tô falando aqui de um modo mais geral, tá? O que eu posso fazer para ajudar o meu bebê e me ajudar a dormir nos primeiros 3 meses? Talvez seja essa a pergunta que você tenha e queira saber a resposta, nessa resposta especial, e como que eu faço esse bebê dormir, tá? Então, essa resposta vai depender, como eu falei, de vários fatores, várias questões da dinâmica familiar. Mas pensem que vocês vão colher aquilo que vocês plantarem nesses primeiros meses. Esses primeiros meses, eles são a gente pode ter mais flexibilidade do que nos outros, com relação à rotina, a horários. Porém, são nesses primeiros meses que a gente lança os fundamentos da educação do sono dos nossos filhos. Ai, meu Deus, então se eu não ensinar agora, meu filho nunca vai aprender. De jeito nenhum. É claro que a gente pode ensinar isso depois, com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano, com 3 anos, é possível. Só que vá pensando que, se você está no início do processo, você economiza aí uma quantidade de sofrimento e noites mal dormidas, tanto para você quanto para o seu bebê, tá? Se você já está na metade do processo, não se desespere, que é possível a gente resolver isso, tá bom? Então vamos lá. No início, os bebês são bem levinhos. Eles precisam do nosso contato, do nosso aconchego, do nosso carinho, e a gente quer estar com eles no colo. Perfeito, ótimo, não tem nada de errado nisso, tá? Fique com seu bebê no colo, abrace, beije, aproveite, passa muito rápido. Olha, parece tão clichê, mas é tão verdadeiro, passa voando, tá? Quando a gente vê, o nosso caçula já tem 3 anos. Então, nesse tempo, dê esse aconchego, mas dê também limites. Dê também oportunidade do bebê aprender o que é o berço dele, qual é o lugar que ele pode dormir. Então, assim, amamentou, já arrotou, coloca esse bebê no berço, no bercinho, no carrinho, aonde seja o lugar do bebê. Às vezes, com meu quarto filho, até no sofá eu fazia um espacinho para ele, botava um lençol limpinho e botava ele deitado para ele poder participar da vida da família. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente fica achando que precisa estar o tempo todo com esse bebê no colo. Ele só dorme se for no meu colo. Experimenta botar ele num lugar para ver se ele não vai dormir. Esse bebê precisa dormir 17 horas por dia. É claro que ele vai dormir, mas ele precisa ter oportunidade.
tá? Então faça isso com amor, faça isso com gentileza, faça isso complementando o tempo que você tá com ele no colo, tá com ele mamando, tá? Assim, a gente precisa entender que a educação do sono, ela pode ser totalmente gentil. Só que a gente dar limites não é faltar com gentileza, nem faltar com amor pelos nossos filhos. A gente ensinar o sono, ensinar a autonomia de sono e dar limites, mesmo para um recém-nascido, é um ato de amor. É você olhar para esse bebê com misericórdia de que ele não precisa aprender a depender de você para algo tão corriqueiro como dormir. Ele pode aprender a adormecer sozinho, naturalmente. Isso vai ser uma bênção para a vida dele. Porque imagina como seria a sua vida se você tivesse uma associação de sono como essa, ou com uma pessoa, ou com o mamar, ou com sei lá, qualquer coisa, gente. O meu marido trabalhou com uma moça de 20 anos que tinha associação de sono com um paninho. Ela já tinha 20 anos e ainda precisava de um paninho para dormir. Então, pensa, a gente não precisa condicionar os nossos filhos a isso. A gente pode amamentar e colocar o bebezinho para dormir. Então, quanto mais eles vão crescendo, mais eles vão ficando pesados, mais vai ficando difícil tirar esses hábitos que nós mesmas criamos. Então, Uhum. pense que tudo que você está fazendo com o seu bebezinho é algo que está ficando marcado para ele. É um hábito que está sendo formado. E hábitos, vocês sabem, é difícil de mudar, né? A gente tem aí, enfim, vários hábitos, a gente sabe como que um hábito é difícil, demora, né? Leva tempo. Claro que é possível, mas demanda um esforço, tá bom? Então, não criem coisas que vai ser ruim de desfazer no futuro, tá? Então, coloquem os bebês ainda sonolentos no berço. Outra coisa importante de fazer desde que você vem com o bebê da maternidade, estabelecer uma rotina de sono e seguir. Então, assim, ó, desde que, com todos os meus bebês eu fiz isso. Então, desde que a gente volta da maternidade, o horário para dormir com a minha primeira filha era 8h30, porque eu achava super cedo. Aí depois eu aprendi que não, que 8h30 já era tarde para um bebê. Daí eu passei, logo que ela tinha 1 ano, eu passei para 7h30, que eu, né, vi, opa, não, esse horário tá muito tarde. Passei para 7h30 e, enfim, né, a partir das 6h30, os bebês já estão prontos para dormir. Tá? Então, ajuste aí na sua rotina, da sua família, da sua casa. A partir de 6h30 já é um horário bem ok. A minha cunhada coloca o bebê dela para dormir 6h30, desde que nasceu. Vai fazer 2 anos. Eu boto Então, 6, bebezinho ó, assim, recém-nascendo. perfeito, entende? É um horário ótimo, tá? Certíssimo. Então, tenha esse horário fixo, tá? Esse horário, assim, ó, vocês vão olhar para mim agora e vão dizer assim, ó, nenhum horário com recém-nascido é fixo, mas esse é. Esse horário é um compromisso que você tem de ensinar o seu filho a dormir à noite. Então, esse horário, assim, já veja na dinâmica da sua família, já pensa, porque depois, enfim, tem aí várias questões, mas pensa bem nesse horário, porque esse horário precisa ser seguido religiosamente. Ai, Bruna, mas aí no domingo, como é que eu vou no culto? Gente, domingo é um dia só e culto é a coisa principal, não tô falando sobre isso. Agora, é importante a gente ter para os outros dias o máximo possível, é 99,9% a gente seguir isso. Por quê? Porque é assim que a gente regula o relógio biológico do bebê. A gente vai começar por aqui. Esse é o nosso primeiro passo. E aí você vai fazer, não é só botar o horário de dormir, você vai ter um ritual de sono noturno. Pensa comigo, tá? Um bebezinho, ele não tem relógio. Então ele não sabe que horas são. Ele não sabe se é dia, se é noite ou que horas são. Então você vai comunicar para esse bebê que horas são. Como? Através de ações que se repetem todos os dias no mesmo horário. Então, todos os dias, no mesmo horário, você vai, por exemplo, tá? Um exemplo aqui. Diminuir, por exemplo, né? Aqui eu coloquei 8 horas, que era o horário, tá? Para facilitar, só para a gente pensar. Então, 6h30, veja, 1h30 antes, você já vai começar a diminuir as luzes da casa, diminuir o nível de atividade que tem na sua casa, se tem, né? Barulho, ruído, coisa arada, assim, já vai diminuir.
Pode fazer uma massagem no bebê, se você quiser, né? Uma massagem com óleo, enfim, uma coisa bem boa para relaxar o bebê. Dá um banho bem gostoso no bebê. Tá? Tem bebês que ficam, que despertam com banho, mas no geral eles ficam mais relaxados. Então você vai observar isso no seu bebê, mas comece desse esse passo para depois você ter aí as suas objeções. Então, dá um banho no bebê. Você vai colocar pijama no bebê, tá? O que que quer dizer? Escolha roupas super confortáveis, roupas que tragam uma sensação de muito mais conforto para o bebê nesse momento, né? Eu sei que às vezes é bom que hoje a gente usa muitas coisas de pijama no dia a dia dos bebês. Mas tente separar ali algumas pecinhas que fiquem mais como pijama, até para dar essa sinalizada para ele, tá? Ele sente, é uma coisa que a gente sente, e os bebês sentem bastante também, na pele, que é um pijama. Amamente seu bebê, dê o leite para ele, vai arrotar, né? Eles precisam arrotar nessa fase. E aí, logo depois, você coloca o bebê no berço. Bruna, coloca o bebê no berço, mas aí o bebê chora. É mesmo? Aí você espera um pouquinho, vê se ele realmente precisa de você para se acalmar ou se ele consegue se acalmar. Ah, não, ele não consegue, ele tá ficando muito nervoso e irritado, tá chorando cada vez mais. Você pega de volta o bebê, dá mais um pouco de mamar para esse bebê, faz ele arrotar e bota de volta no bercinho. Tudo isso é no escurinho, no silêncio. Não adianta tá com um mega abajur enorme, com uma luz, você tá amamentando ali, e o bebê tá com aquele abajurzão, aquela luzona na cara, e aí de repente você quer que ele durma no claro. Não vai acontecer, isso aí é outro ponto, tá? É, que a gente vai falar mais pra frente. Então, essa é a questão da rotina é importante. Ter um horário fixo para dormir à noite desde que chega da maternidade, com um ritual de sono bem estabelecido para esse momento. Então, esse ritual de sono ele vai ser repetido todos os dias da vida, faça chuva, faça sol, com essa ordem. Vai diminuir a luz, vai dar um banho, vai fazer massagem, vai dar um banho, vai botar pijama, vai botar para dormir. Todo dia a mesma coisa. Você estará comunicando para o seu bebê que chegou a hora de dormir à noite para ele descansar, tá? Pronto, isso é uma coisa importante. Então, nesse momento, Bruna, diga. licença, desculpa. É só que eu acho que essa pergunta pode esclarecer. Essa mamada antes de dormir, você vai falar sobre ela? Não, não Não, vou. assim, é que ela é uma mamada, né? Muitas vezes a mãe bota o neném recém-nascido e o neném faz. Só que ele mamou assim, 2 minutos, 3 minutos. Esse sono não vai se sustentar, né? Então eu acho que é bom para as mães que estão esperando neném que ainda não sabem, dizer que é uma mamada boa, que ele vai esvaziar aquele peito, que ele vai ficar ali, ó, 30, 40 minutos, às vezes mais, quando é recém-nascido, né? E que esse arrotar pode ser entre um peito e outro, justamente para ele ter a oportunidade de beber bastante leite dos dois lados, antes dele ir pro bercinho. Perfeito, muito bem colocado. E isso serve para todo, claro, esse momento crucialmente, e para todo o resto do dia também. Muitos bebês não dormem, não é porque eles têm um problema com o sono, é porque eles têm um problema com a amamentação, que eles não se satisfazem nas mamadas, então eles não conseguem descansar. Eles ficam inquietos porque eles estão com fome. Claro, nem todo choro é fome, nem todo choro é sono, mas é importante a gente ficar bem atento nisso, nessas mamadas, e principalmente, obrigada por isso, Marina, é a gente observar bem essa mamada de antes de dormir, que tem que ser bem caprichada mesmo, com certeza. Bom, depois tem a questão da sucção, falando em mamada, amamentar, essa coisa toda, tem a questão da sucção, né? Que, ai, me dá até todo tipo de ruim, né? Se convencionou achar que a amamentação em livre demanda é uma amamentação de livre oferta. Então a mãe tem que estar o tempo todo assim, pronta para amamentar, oferecendo, 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 oferecendo peito para a criança. A criança chorou, peito. A criança tá com sono, peito. A criança caiu, peito. A criança saiu do lugar. Gente, calma, né? Primeiro lugar que a amamentação é nutrição.
Essa questão da sucção é muito verdadeira para os recém-nascidos. Eles têm uma necessidade de sucção, ok, verdade, mas a gente não precisa estar, e nem vai ser benéfico para o bebê, o tempo inteiro com o bebê no peito. Se você passa, sei lá, horas o bebê no seio, tá, alguma coisa tá errada. Ou essa mamada, a criança, o bebezinho dorme, você não percebe, você tá cansada também, sei lá. O bebê dorme ali e ele não continua mamando, daqui a pouco ele acorda, aí ele lembra que é pra mamar e continua. Isso não satisfaz, é um snack, são vários lanches ali, não é uma mamada que vai. Você vê o bebê tá só te sugando porque ele tem essa necessidade. Tem a questão da chupeta, é contra, é a favor. Pode ser contra e pode ser a favor, tá? Assim, não vou fazer uma polêmica que é uma polêmica de chupeta, mas realmente talvez ele tenha essa necessidade. Só que a chupeta, ela dá uma atrapalhada boa, pode dar uma atrapalhada boa na amamentação. Pode dar uma atrapalhada na fome, pode dar uma atrapalhada no sono. Então, muito cuidado. A gente está pisando aí num solo complexo, tá? Então, tem essa necessidade de sucção, mas a gente precisa ficar atenta. Se você, por acaso, optar por esse caminho perigoso, radical da chupeta, você precisa tirar. Então, assim, ó, o bebê tá ali, ele tá sugando, ele se acalmou, você vai lá e tira. Você nunca deixa o bebê dormindo com chupeta, porque ele vai dormir e acordar. E quando der aquele ciclo de sono ali, aquele breve despertar, que ele tá com a chupeta na boca, ele volta a sugar, ele dorme de novo e aí ele vai voltar a acordar. Por quê? Porque ele quer sugar. E aí lá na frente, com 1 ano, com 3 anos, com 4 anos, as mães mandam perguntar: ai, mas ele acorda várias vezes, só se acalma com a chupeta. Não, ele acorda por causa da chupeta. Não é que ele acorda e a chupeta acalma. A chupeta é a vilã, não é a mocinha, tá? Então, assim, eu dei chupeta para 3 filhos, porque a segunda ficou bem pouquinho tempo e logo soltou. Mas eu tinha esse cuidado, eu era extremamente cuidadosa de estar tirando a chupeta da boca e com 7 meses no máximo eu jogava todas as chupetas fora. Então, assim, o bebê sentou, eu já tava tirando a chupeta, tá? Então, só para contar que às vezes vocês podem, sei lá, ver no meu Instagram sobre chupeta, coisa. É sempre nesse sentido. Tem essa coisa da sucção. Eu não recomendaria assim para mãe. Eu, como mãe de primeira viagem, não usei, tá? Eu tinha muito medo. Eu queria muito amamentar. Para mim era um valor. Então por isso, eu optei por não ir pelo caminho da chupeta. Tá? Daí depois, só depois, mais pra frente, que a minha filha foi usar, enfim, e depois com 7 meses ela ficou sem, tá? E aí não tive nenhum problema, porque daí deu tempo certinho. Então, essa necessidade de sucção, ela pode trazer essas dúvidas. Ah, mas ele tá sugando, então ele tá com fome. Não, ele tá sugando porque ele tá com necessidade de sugar. Não necessariamente é fome e não necessariamente ele tá matando a fome, tá? Outro ponto importante dos bebês recém-nascidos. Ah, mas o meu bebezinho troca a noite pelo dia. Ele não dorme nada à noite, mas de dia ele tira, assim, passa dormindo a tarde inteira. Bé, então é um erro, né? É um problema. A gente tem uma coisa grave aí. O que que você tem que fazer para reverter essa situação? Ou para não deixar que essa situação se estabeleça? Soneca do bebê recém-nascido, 3 horas, tá? Tá bom, tá ótimo. 3 horas e meia ali, tá de bom tamanho, tá bom? Ah, mas daí ele continua dormindo. Acorda. Ai, mas eu ouvi falar que a gente nunca deve acordar um bebê dormindo. Você acha? Você como vai educar o sono do bebê como daí? Se você nunca vai acordar. Tem que acordar. Tem bebês que você realmente não precisa. O próprio bebê acorda porque ele tá com fome e quer mamar. Tem bebês super dorminhocos que fazem esses longos períodos de sono durante o dia. E à noite faz o quê? Acorda de 2 em 2 horas. Claro, ele fez. Olha só, um bebezinho, no geral, a gente fala que um bebezinho dormiu a noite toda quando ele dormiu 5 horas, tá? Se o seu bebê já dorme 5 horas, ele dorme a noite inteira. Então, 5 horas ininterruptas é a noite inteira do bebê, tá? Então, se ele faz isso durante o dia, ele já dormiu a noite inteira. Daí, à noite,
você tem que ficar acordando porque é o dia dele. Então, tem que trocar isso. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente dá sinais para o bebê, como eu falei. De dia, a gente deixa que o bebê tire a soneca num lugar com um pouco mais de claridade, uma penumbra, um local que não é super escuro. Tem barulhos na casa, então você tá passando aspirador, as crianças estão brincando, ou você tá cozinhando, tá conversando com alguém, tá conversando no telefone com seu marido, com as coisas. A vida acontece e você não deixa de fazer barulho porque o bebê tá dormindo. Você vive a sua vida. Claro, pode usar ali um ruído branco, ele pode estar, mas o que eu quero dizer é, faça essa diferenciação. De noite é escuro. De noite, o quarto é todo escuro, não precisa ter luzinha para nada. Hoje em dia, as babás eletrônicas, praticamente todas têm luz infravermelha. Ela vê ali na babá, entende? Dá para ver, tem câmera IP por R$ 100. Você coloca no quarto e consegue ver o bebê, fora a Shine aí, que deve vender agora à torta e à direita todo tipo de babá eletrônica. Então não precisa ter luz acesa no quarto do bebê, não precisa ter abajur, não precisa. De noite é escuro para dormir, tá? E é silêncio. Então, de noite, em compensação, se durante o dia você vive a sua vida normal, de noite você vive o silêncio. E isso começa já no ritual de sono, ser uma coisa mais silenciosa, falar mais baixinho, não estimular. Por quê? Porque para o recém-nascido, é a luz, a claridade, a luminosidade é um estímulo. A conversa, né, a fala, a voz é um estímulo. Por isso que as fonos falam que a gente deve conversar com os nossos bebês, cantar para os nossos bebês. Por quê? Porque isso é um estímulo para a fala. Maravilhoso durante o dia. Durante a noite, isso é um problema, porque você vai começar a conversar com o seu bebê, ele vai despertar. Então, todo dia de manhã, quando você for no quarto do bebê, ou se ele está dormindo no seu quarto, todo dia de manhã, no horário, a partir dos 3 meses, eu já acordo os meus bebês. Deu horário de acordar, abre a janela, deixa a luz entrar. Bom dia, meu amor, lindo da mãe. E você já pode pegar o seu bebê e pode conversar com o seu bebê, mostrando para ele que o dia chegou. O comportamento do dia é um, o comportamento da noite é outro, tá? Fazer essas diferenciações. E o segundo ponto para se o bebê tá trocando o dia pela noite é acordar das sonecas, que é o que eu falei. Ai, nossa, que grosseria. Vai acordar com amor, pega o bebê com carinho. Aí eles jogam o bumbum pra trás assim. Ai, que eles não querem acordar. Ai, é tão gostoso. A gente pega aí aquela coisinha assim. E eles bocejam e eles abrem um olho só. E é aquela coisa. Mas você faz com amor. Conversa, estimula, canta, conversa, tira a meia, tira a calça se precisar, porque bebê, né, a gente pode mexer nos pezinhos assim, ó, fazer massagem, passar até um lencinho, se o bebê é muito dorminhoco, passar um lencinho no pé, aquela umidade do lencinho já dá uma ligada no bebezinho, vai conversando, vai tirando ele daquele lugar, levando para outro. Isso tudo vai fazendo com que ele desperte, tá bom? E aí te ajuda nessa coisa de ficar trocando o dia pela noite, tá? Trocar a fralda noturna em caso de extrema necessidade. Eu tenho ótimas histórias dessas extremas necessidades que eu passei. De trocar lençol, de trocar tudo, botar a fralda nova, vir mais uma na fralda e mais outra. Ai, amamenta quando você deita. São 5:30 da manhã, os passarinhos estão cantando. Então, assim, nesses casos, né, de que a gente realmente, vários acidentes acontecem, beleza, você troca. Agora, ficar investigando o que que tem naquela fralda para você ir trocar na noite, invista em boas fraldas noturnas. Se tiver possibilidade disso, compre boas fraldas noturnas. Capricha, se você é do time da pomada, capricha na pomada. Se você não é, bota o olhinho, deixa todo o bebê prontinho para que ele não tenha, e não tem, né? Eu tive 5 crianças esse comportamento noturno e não tive problemas, tá? Então é possível a gente, não precisa ficar com aquela preocupação, aquela neura, ai, toda mamada tem que trocar, toda mamada tem que trocar. De noite, quanto menos mexer com esse bebê, melhor.
tá? Para que ele entenda que é de noite, é hora de dormir, de dia é diferente, tá? O que também é uma dica para quando você quer acordar o seu bebê. Bebê não tá acordando. Troca ele para ver se você vai mexendo nele, ele não vai acordando, tá? No geral, eles ficam mais despertos na hora da troca, tá? Então, já falei sobre diferenciar dia e noite. Ah, saibam que é absolutamente normal, então, que os bebês acordem durante a noite. Não tem nada de errado com o seu bebê, não tem nada de errado com você. Meu Deus, o meu filho acorda várias vezes, eu não sei o que que ele tem. Ele é um bebê normal, que acorda para mamar, aí você amamenta. Agora, nesse período, né, aí até os 3, 4 meses, que é quando a gente consegue estabelecer uma rotina melhor com o bebê, nesse período, seja uma mãe observadora, seja uma mãe intencional. Uma coisa que eu faço, que eu sou velha, né, eu faço anotando com papel e caneta. Mas a minha cunhada, por exemplo, que é 10 anos mais jovem, ela faz tudo no aplicativo. Simplesmente ela anota as mamadas, anota ali direitinho, faz assim esse controle. Pra que isso, Bruna? Pra gente controlar e o bebê, a gente vai ser general, só pode mamar daqui 3 horas? Não, é pra gente conhecer o nosso filho. A gente conhecer esse bebê. Você não conhece. Você não sabe se ele gosta mais de comer de manhã, mais no início do dia ou mais no final. Quantas vezes. Às vezes a gente nem consegue saber quantas vezes a criança acordou na madrugada. Anota, escreve. Escreve a hora que ele acordou. Você vai começar a reparar qual é o ritmo do seu bebê. De quanto em quanto tempo ele mama, de quanto em quanto tempo ele dorme, quais são os horários que geralmente ele tira soneca, ele fica mais cansado. Então, anotem isso, mamou, mamou tal hora. Primeira coisa que eu ganhei, isso eu aprendi lá na Itália, onde eu tive a minha primeira filha. A primeira coisa que eu ganhei quando ela nasceu foi uma caderneta, uma folhinha assim, né? E ali tinha para anotar horário da mamada, horário de sono e xixi e cocô. Eu fazia só um X. E me ajudava muito. Então, esse tipo de controle serve para a gente conhecer. Depois, no final da semana, você pega aquele papel, aquelas anotações e vê qual é mais ou menos o ritmo do seu bebê. E aí, quando você for de fato estabelecer essa rotina, começar a acordar o bebê de manhã, né? E aí você vai começar a entender. Ah, tá, geralmente é esse horário que ele desperta, então eu vou ficar mais nesse horário. Para fazer uma rotina que tenha tudo a ver com a sua família e com o seu bebê. Certo? Então, não é porque na minha casa ou na casa de fulano, ciclano é 6 horas da manhã que se acorda, que precisa ser assim na sua, tá bom? Cada um vai fazer a sua própria avaliação, tá? Bom, por fim, eu quero dizer que uma coisa muito legal que eu aprendi com o livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Não indico todo o livro, tem várias coisas que eu não curti, mas essa parte eu gostei bastante. Quando ela fala da pausa. Então, a gente, quando tem um bebê em casa, a gente tem o instinto de querer resolver o problema do bebê na hora. Então, o bebê faz assim, ó. Daí a gente já sai correndo e pega o bebê e começa a dar o peito e vira e não embala, sacode, faz um monte de coisa, um monte de manobra, tá? Então, a primeira coisa que ela fala é assim, ó, seu bebê tá dormindo e ele resmungou, ou você ouviu um barulho do bebê, faz uma pausa. Escuta um pouco esse bebê. Veja, pense se é isso mesmo. As anotações também vão servir para isso. Olha as tuas anotações. Faz 30 minutos que ele mamou, então ele não quer mamar. Ou essa mamada não tá errada. Não é normal um bebê mamar e meia hora depois ele querer mamar de novo. Isso não tá certo. Entende? Então a gente começa a entender essas coisas, entender o bebê, entender os horários, e a gente passa a conseguir ter um ritmo melhor. Mas a gente precisa fazer essa pausa e pensar. Pensar para agir, tá? Então, a mesma coisa, mamada noturna. Espera, faz uma pausa, vê se realmente o bebê tá chorando porque ele tá com fome mesmo, é aquele horário, ele realmente quer você. Eu, por exemplo, quando os meus filhos têm mais ou menos 20 dias, um pouquinho a mais, eu não consigo mais que eles fiquem no meu quarto. Eles dormem no berço no meu quarto.
Mas pra mim não dá mais, porque eu já tô muitos dias acordando na madrugada, cansada, e eu já acordo com todos os nhe, suspiro, mexida que eles dão no berço. E também eu muitas vezes amamento dormindo. Então, o bebê dá uma resmungada. Às vezes eu sonho. Já aconteceu várias vezes de eu sonhar que o bebê tá chorando e eu preciso dar mamar. E aí, se o bebê resmunga, o que que o meu cérebro acha, né? Que é a hora de mamar. Então, eu levanto, pego o bebê do berço e amamento sem necessidade, tá? Então, façam as pausas para ver se o bebê tá chorando mesmo, se é a hora mesmo de mamar, tá bom? Então, bom, era mais ou menos isso que eu tinha pensado para falar. Peço desculpa porque eu tô sem nenhum relógio. Então, eu não sei se eu me passei no horário ou como é que estão as coisas por aí, tá? Não, são quase 9 horas, mas a gente quer um pouquinho mais, Ah, porque tem umas massa. perguntas aqui para você. Maravilha. Eu gostei muito de tudo que você disse, é tudo bem parecido com o que eu aprendi também, até porque, gente, eu tenho curso do Mabem, meu amor. E foi o que funcionou aqui em casa também. Sobre durante o dia, quanto tempo é esperado no começo o bebê ficar acordado? Eu acho que essa é uma dúvida também, assim, ele dorme quanto tempo, depois fica acordado quanto tempo? O que que é normal? Olha, geralmente eu não vou me lembrar de cabeça, mas no curso tem a tabela de janela de sono, tá? Para cada idade. Se eu não me engano, Marina, deve ser cerca aí de 1 hora e meia, um recenzinho nascido, tá? 1 hora e meia, duas, mas bem estourando aí de tempo acordado. Então, eles dormem, vão, né, dormir e acordar nesse tempo. Mas dá para fazer essa pesquisa, eu posso enviar depois também para as tuas alunas se quiser. Essas tabelas que se chama janela de sono, que é o tempo Uhum, que a criança, o bebezinho, fica acordado entre entre um sono e outro, tá? Geralmente, bem recém-nascidos, eles fazem umas sonecas mais longas, tá? uhum. Daí você pega ele quando ele acorda, dá uma mamar, troca. Como é que é esse ritmo para você? Porque eu fico sempre na dúvida em que horas que eu troco essa fraldinha para não despertar ele muito, ou se eu troco essa fraldinha para ele despertar um pouco, para ele não dormir no meu peito e eu botar ele dormindo. Meus Aham. recém-nascidos são muito sonolentos, então eu tenho uma dificuldade de mantê-los acordados e não Uhum. botar eles no berço capotados. Uhum. Bom, se botar capotado nesse início, tá? Até 3 meses, não, dois, assim, não tem problema, tá? Porque o que que você fez foi amamentar e colocar pra dormir. Assim, ó, tem dois esquemas, vamos dizer assim, que são mais comuns, entre as mães. Um esquema é assim, ó, você primeiro amamenta, depois você faz uma atividade com o bebê. E essa atividade pode ser um mobile, pode ser um passeio, né? Recém-nascido, atividade de recém-nascido, gente, é olhar para mãe, é a mãe cantar uma música, é isso que eu quero dizer com atividade, tá? Então, você amamenta, daí troca o bebê faz uma atividade, e aí você bota ele para dormir. Esse é um esquema. Esse é um tipo de esquema. O meu esquema é o contrário. O bebê faz uma atividade, daí eu amamento e troco. Geralmente eu troco antes da mamada, ou se é recém-nascido, pequenininho, eu troco entre as mamadas. Justamente por isso. Geralmente já precisa, né? A gente vai amamentando e vai vendo que vai precisar trocar. E aí depois eu amamento e boto pra dormir. Eu gosto assim, com os meus cinco, eu fiz assim, não tem resposta certa, tá? Esse é o ritmo de cada um, como cada um gosta. Eu gosto desse porque eu acho que mamar antes de dormir ajuda que os bebês durmam mais tempo, porque eles estão saciados. Então Uhum. eu sempre temi para que ele por ele despertar logo porque estava com fome, sabe? Então eu gosto de fazer isso. Então eu faço atividade, dou o mamar e troco.
ou troco antes de mamar, ou troco no meio da mamada. Aí boto a rota e bota pra deitar no lugarzinho deles. Uhum. É isso mesmo. Também lembrei que eu faço isso. Eu dou um mamado, tipo, come agora, que é essa oportunidade que eu quero que você durma. Isso. É isso. Vou Aham. começar aqui a ler uma pergunta, não tem tantas, tá? Mas uma que eles estavam me perguntando até ontem, na live de ontem, que é sobre irmãos. A Tatiane falou assim: sou mãe de 3 filhas, estou grávida de gêmeos. Minha primeira está com 21 anos. Na época, regulei o sono dela desde bebê e dormia a noite toda. Massa. A segunda está com 6 anos e quando era bebê acordava o tempo todo. Mas quando o terceiro nasceu, está com 3 anos, bagunçou tudo. Pois as duas Uhum. acordavam o tempo todo, perdi o controle. Até o momento não está conseguindo regular o sono delas. Fico imaginando quando as gêmeas nascerem. Estou pedindo socorro. Então, gêmeos, e também eu não sei se botaram aqui, mas. Ah, que ela botou. Ó. Você já pode responder junto. Quando você recomendaria colocar os irmãos no mesmo quarto para dormir? Tenho um menininho de 1 ano e 3 meses que já dorme a noite toda no quarto dele e tô com 21 semanas. Tá pensando em colocar a recém-nascida no berço no quarto dela no primeiro momento, ou está com medo de atrapalhar o sono do mais velho? Então temos Tá. gêmeos e 1 ano e 3 meses e bebê. Vamos por partes, então, tá? Olha só. Com relação a, primeiro ponto, é com relação ao sono dos irmãos, que um veio, bagunçou, quando eu coloco junto, tá? Então, assim, ó, a regra de ouro para irmãos, o sono e os irmãos, é unir para conquistar. Quando a gente une a rotina dos irmãos, a gente ganha. As crianças ganham, a gente ganha, todo mundo ganha. Todo mundo dorme bem, tá? Porque todo mundo dorme. Imagina, eu tenho 5 filhos. Como que eu ia fazer da minha vida com 5 crianças, cada um dormisse num horário, tá? Então é muito importante a gente unir a rotina dos irmãos, fazer com que eles durmam no mesmo horário. Como que a gente pode fazer isso? A partir de que momento? Ó, sempre envolva os mais velhos na rotina dos menores, tá? Então, o que eu fazia era dar o banho primeiro no mais velho, e aí eu trazia esse mais velho para a rotina dos bebês, mesmo porque muitas vezes eu estava sozinha com 3 para poder fazer isso. Então, se eu não unisse essa rotina, eu não sei o que ia ter sido da minha vida. Então, o que que eu fazia? Dava o banho e trazia eles para ver o recém-nascido tomar banho, para me ajudar a pegar o recém-nascido. E quando eu ia amamentar, eu já ia amamentar no escuro, no quarto deles e botava para dormir. Eu coloco pro quarto nessa idade que eu falei ali, 21 dias, um mês, 20 dias, um mês, eu já coloco pro quarto do irmão. Aqui a gente teve quarto para 2, para 3, para 4, e aí depois a gente dividiu, porque a casa que a gente morava tinha os quartos menores, e agora que a gente construiu uma casa, construímos 2 para os meninos e as meninas, tá? Eu não acho que é necessário separar irmão de quarto de jeito nenhum, eu acho uma bênção, um grande ganho eles estarem no mesmo quarto. Quando que vai atrapalhar o sono? Quanto mais cedo a criança for, o pequeno for para o quarto do outro, melhor, porque eles vão se acostumando um com o outro. É igual o marido, né? O nosso marido às vezes ronca, a gente não sabe, porque a gente está acostumado com essa pessoa dormindo ao nosso lado sempre. Então, dê a oportunidade para que o mais velho se acostume com os sons, as coisas do pequeno. Sempre conversar. Então, pega, chama o mais velho, explica direitinho. Olha, meu filho, a partir de agora, seu irmão vai dormir no seu quarto, mesmo que tenha 1 ano e meio, tá? Foi o meu caso. Olha, agora sua irmãzinha vai dormir, a Aninha, não, né, na minha, a Aninha vai dormir no teu quarto, ela é neném, ela vai chorar, ela vai querer mamar, a mamãe vai vir, vai pegar ela, vai dar mamar e vai botar ela de volta. Quando você ensina autonomia de sono para o seu primeiro filho, então você garante o sucesso das autonomias dos outros. Porque daí os outros que vão vindo, o mais velho, por mais que acorde, ele sabe dormir sozinho. Então você só vai virar para essa criança mais velha e vai dizer: filho, pode dormir, a mamãe tá cuidando do bebê, tá? Ele vai deitar e vai dormir. Então, assim, aqui em casa eu tive zero problema, zero. E eu sempre fui botando, às vezes, por exemplo, o quarto filho tinha 3 crianças dormindo no quarto. E eu botava o bebezinho. E o bebezinho acordava e o João acordou até 7 meses, porque eu tinha pena dele.
Até 7 meses ele tinha uma mamada às 3 horas da manhã. Ah, eu beijava. Ah, eu curtia igual vó, velha, velha. Mas, enfim, só pra dizer que funciona, tá? Dá certo ter um bebezinho no quarto de outras crianças, mas precisa ter esse cuidado. Esse é o ponto. Com relação à mãe das gêmeas, que tem as crianças que ainda não regularam o sono, aproveita a gravidez para ensinar as suas meninas maiores a dormir. O curso também, meu amor, ele é para crianças de 0 até 6 anos, então vai te ajudar, com certeza. E gêmeos, é possível de ensinar. Eu tive uma aluna que era mãe de trigêmeos e ela embalava, ninava assim, os trigêmeos dela. E com 1 ano e meio ela não aguentava mais a coluna, ela estava um palito. E aí ela conheceu o Dorme Meu Amor, e aí ela aplicou, e aí as crianças dormiram. 3 meninos ainda dormiram bem a noite toda, autônomos, enfim, agora ela faz pequenos leitores com os meninos grandes. Mas o que eu quero dizer com isso? É possível que gêmeos também durmam bem a noite inteira com autonomia, tá? Vai exigir, sem dúvida. É justo que muito custe o que muito fale, e com certeza uma noite de sono vale quanto na vida de uma mãe, né? Vale muito. Então, é claro que vai exigir algum esforço, algum preparo, você vai ter que aprender, né, se preparar, aprender sobre sono e saber como que você vai conduzir as gêmeas para que durmam bem a noite inteira e tenham autonomia de sono. Ainda mais sendo duas, mais do que nunca será necessário dar essa autonomia para que elas saibam dormir naturalmente nos seus bercinhos ali, tá bom? Vamos lá, para a próxima pergunta. É, a Jéssica perguntou assim: o recém-nascido pode dormir 5 horas, que seria a noite toda? Pode dormir 5 horas seguidas? Eu preciso. Teve outra pessoa aqui. Precisa acordar para dar mamar de madrugada, ao recém-nascido? Não, olha, o pediatra vai falar, mas ele não vai vir na sua casa amamentar o seu neném recém-nascido, entendeu? Então ele vai dizer: mãe, amamenta, faz isso, faz aquilo, muita oferta, muito leite, blá 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 blá. Ele não tá lá pra acordar 10 milhões de vezes. Não, não Uhum. acorde o recém-nascido na madrugada. Ensine o seu recém-nascido o que que é madrugada. 5 horas. Olha. Vai depender se realmente o seu filho teve um problema sério de peso, não tá ganhando peso, meu Deus, tá muito grave, vai precisar ser internado se não mamar. Daí tu não deixa ele dormir 5 horas. Se não, caso contrário, é um bebê saudável, tá crescendo, você foi 7 dias depois lá, já reganhou peso, tá indo bem, nananã, não façam isso. De ficar acordando o bebê na madrugada, isso aí é, olha, cansa assim, eu canso de receber mãe com esse problema, porque justamente começou a acordar na madrugada por orientação médica. Claro, eu não tô falando para vocês contrariarem o médico, pelo amor de Deus, o médico sabe. Só que muitas vezes eles dão essa recomendação por segurança. Claro, eles precisam ter essa margem, né? Por segurança, gente, para que não aconteça nada de mal, vamos amamentar de 3 em 3 horas. Mas de noite vai ser muito mais seguro para o bebê se a mãe dele não deixar ele cair no meio do dia, porque ela tá com tanto sono que ela não consegue segurar ele no colo. Então, Uhum. assim, 5 horas de sono para a mãe é uma bênção do céu. Então, abraça essa bênção, não chama esse nenenzinho, né, para a gente poder ter uma maternidade mais leve, mais adequada, Mas digna. possível, né? Mas possível. Porque às vezes parece que é impossível ficar acordando neném de duas em duas, de três em três. Não. Uh, é, também tem gente elogiando, muito bom. Perguntando sobre livros, quais livros você recomenda? Você falou o das francesas, que é com ressalva. Uhum. Olha, Soluções para Noite Sem Choro é um bom livro para sono. E o Nana Nenê, do Gary Enzo, eu gostei lendo assim. Ele quer encaixar as crianças numa tabela quadrada, mas você pode ler aquilo como conselhos. Você pode ler com essa visão assim: eu vou ler esse livro, olha, bom, ele tá me dizendo que eu posso fazer isso, que eu posso fazer uma fusão das mamadas, que eu posso tal e tal coisa. Então, assim, talvez ler com essa possibilidade, tá? Eu ofereci, ai, Mariana, deixa eu só anotar para não esquecer, link do grupo.
Não tá mais na minha bio, mas eu fiz um grupo chamado Mãe de Primeira Viagem, em que eu leio gratuitamente. É um grupo de Telegram. Eu li gratuitamente, não li em voz alta o livro, que eu não tenho esse direito autoral, mas eu comentei todos os capítulos do livro, e dentro desses comentários eu também indiquei livros, indiquei, né, dei muitas dicas. Então eu quero dispor, né, esse link para as meninas do teu grupo aí da Maravilha. Baby Week. Eu acho que pode servir muito, porque daí, assim, lá dentro, elas entrando nesse grupo, elas vão ouvir, é um grupo só para isso, tá, gente? Não é para venda, não é para nada. Então, eu fiz, já tá fechado, já foi aquilo lá. Então, eu li, comentei os capítulos e dei indicações. O nome do livro é Mãe de Primeira Viagem, do Kevin Lima. Eu acho que é. E eu falei bastante sobre ele lá. Então, lá vocês que estão interessados em livros, né, vão poder encontrar mais nesse grupo. Maravilhoso, é isso. Vamos mandar então o link para elas no e-mail de amanhã, Tá. beleza? É, alguém falou de irmãos, que a gente já falou. A live vai ficar salva por uma semana no YouTube, para todo mundo que quiser ver desde o começo, que chegou mais tarde. Alguém perguntou, berço tradicional ou portátil? Acho que tanto faz, né? Tanto faz, tá? O importante é o berço não ser cheio de almofada, cheio de bicho, cheio de pelúcia, cheio de não sei o quê. Berço e quarto de bebê, quanto mais minimalista, clean, melhor. Porque tudo para ele se torna uma distração. E no berço a gente tem os perigos de a questão de segurança, né? Bebê não sufocar, não se enfiar ali no meio de uma almofada assim. Então, tanto faz portátil ou outro pequenininho, mini berço, só desde que ele seja seguro, tá? Uhum. Maravilhoso. Olha, Bruna, muito obrigada por ter dado essa aula gratuitamente para essas mais de 100 meninas sem mães que ouviram. A gente sabe que privação de sono é tenso, tira o brilho da maternidade, deixa a gente meio doido, mais propenso a ter depressão pós-parto, baby blues. É capaz de você não animar até o segundo, terceiro que você queria, Ah, porque o seu bebê não dormiu e foi horrível. Então, essa aula que você deu um pouco de, deu muito, aliás, poder na mão das ah, mães. Do tipo, eu não fico aqui e tá acontecendo isso comigo. Eu posso estudar, eu posso organizar, eu posso colocar rotina, eu posso me dedicar, trabalhar bastante nesse começo e depois colher os frutos, né? Muito ah, obrigada mesmo. E pessoal, vão lá no perfil da Bruna. Ela tem inclusive algo ótimo para os bebês que eu tava lembrando agora, que eu também tenho. Tenho tudo, né? Ela vai lançando, a gente vai comprando a partir da idade que o filho vai ah. alcançando. Que é o Primeiros Passos, é Primeiros Passos, né? Pequenos passos, esse Pequenos mesmo. passos. Pequenos Aham, passos, isso. Fala um aham. pouquinho sobre Pequenos Passos. E o Pequenos Passos é um mimo, é um xodó, assim, foi um curso que eu fiz para atividades com bebês de 1 a 24 meses. Então, ele é voltado para essas atividades que eu falei para a gente fazer com os bebês. Leitura em voz alta, que tipo de brinquedo, que tipo de brinquedo que eu posso comprar ou fazer em casa para o meu bebê. Que tipo de atividade eu posso fazer para desenvolver? O que que eu devo esperar do desenvolvimento motor do meu bebê com 5 meses, com 7 meses, com 10, com 15, 18? Então, ele tem uma parte devocional, ele tem a parte das atividades, tem a parte de brinquedo, de leitura em voz alta. E uma dica de mãe para mãe: ele tem um aplicativo, Pequenos Passos. E aí no aplicativo tem tudo isso, é semana a semana. Então são 100 semanas. E aí cada semana você vai lá, abre o aplicativo, vê todas as dicas ali e chega na sua casa uma caixinha com as atividades para fazer. Daí você pode colocar no trocador, pode colocar na geladeira. Então ele tem as ideias para o que fazer nesses momentos que o bebê está acordado, que tipo de atividade eu faço com ele para desenvolvê-lo da melhor forma. Esse é o Pequenos Passos. É maravilhoso. E eu acho que é excelente, principalmente para mãe de primeira viagem. Já aprender a fazer devocional, leitura bíblica com bebê tiquinho. Gente, é muito bom.
Então, se você estiver pensando assim, em salto desenvolvimento, aplicativo de salto desenvolvimento, não, não. Vai pro da Bruna. Vai te dar mais paz, mais útil. E o Instagram, gente, é @mamãe.por.vocação. Isso mesmo. Isso, ótimo. Eu Então, queria botar mamãe por profissão, daí eu pensei, não, é um chamado do Senhor, né? A maternidade é um chamado para nós. é isso. E Deus te usou para abençoar muito além dos seus filhos. Obrigada, Bruna. Obrigada mesmo. Meninas, amanhã tem live com a Uli Trajano. A gente vai falar sobre saúde emocional e vai ser muito legal. E eu sei que esse tema parece assim: ah, não, eu tô ótima, vai dar tudo certo, eu sou muito bem da cabeça. Quando o bebê chega, tudo muda e a gente precisa se preparar, ainda grávida, para essas mudanças, para vocês terem um puerpério leve, gostoso. A gente vai falar como é importante colocar a máscara primeiro na gente e depois nos outros. Então, você, mãe, para cuidar bem do seu bebê, você precisa se cuidar. Então, vem amanhã às 8 para a aula. Estão me perguntando também do checklist do enxoval. Eu mandei no e-mail hoje. Eu mandei 2 e-mails hoje. Se você não encontrar, manda mensagem no suporte, mas dá uma olhada no spam, tá bom? Eu botei 2 e-mails, um avisando sobre essa aula e o outro falando do checklist. Muito obrigada por terem vindo e eu vejo vocês amanhã. Bruna, muito obrigada Ah, o mesmo. prazer foi meu. Obrigada por essa oportunidade. Um Beijo, beijo, pessoal. gente. Tchau. Tchau.